Querido, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 1, o verso 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, que é maravilhosa, rica, tua palavra é especial, e nós te exaltamos, ó Pai. Tu és especial para as nossas vidas, e nós viemos aqui hoje para ouvir a tua voz, para celebrar, porque o Senhor tem sido maravilhoso, mas queremos aprender mais, para que possamos experimentar ainda coisas maiores, porque a tua palavra diz que o Senhor faz muito além do que pedimos ou pensamos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que bom que você veio para estudar a palavra, e a palavra é rica. Queridos, a palavra de Deus, nesse texto que nós lemos, o apóstolo Paulo está dizendo: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo estava debaixo de tanta influência da ação de Deus na vida dele. Ele tinha essa influência tão maravilhosa, que ele conseguia adorar a Deus mesmo diante de momentos de tanta dor. Você lembra que lá em Atos capítulo 16, fala do momento em que ele foi chicoteado, estava preso, e por volta da meia-noite, o que ele fazia? Louvava a Deus. Por que ele louvava a Deus? Ele estava debaixo de uma influência. Eu gostaria de deixar isso para você, meu irmão. Tem gente que está debaixo da influência do medo, e o medo domina. Me lembro quando eu era garoto, estava em casa, e a gente ouvia barulho na cozinha, que era às vezes uma panela se acomodando, alguma coisinha, mas aquilo virava um monstro na cabeça da gente. Era eu e meus irmãos, e eu falava eu era o mais velho, e eu dava a ordem então, né? Vai lá ver o que é isso. Aí o outro, não vou não. Porque o medo, ele dominava a nossa mente. Eu me lembro quando era garoto também, às vezes fechava os olhos e via, às vezes estava no quarto e via aquelas sombras, aquilo aí parecia um monstro. E aí a gente cobre a cabeça para não ver nada, mas não adianta, porque aquilo é assustador, aquele barulho. Então, quando a gente está debaixo de uma influência, de um medo, o medo se torna grande, e o medo trava a gente, não trava? A gente não consegue avançar, a gente está com medo. O medo afeta a nossa estima, e aí a gente tem medo. Medo de ser criticado, medo de ser recriminado. Então, alguém diz assim, vai lá e pergunta. Não vou não, você vai perguntar você. Porque na verdade eu estou com medo do camarada me dar uma bronca. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei. E você está no local, será que eu estou no lugar certo? Sentei no lugar certo? E o medo de alguém dar uma bronca, levanta aí que você está no lugar errado. Aí você fica ali meio sem graça, você acaba não curtindo, porque você está com medo, até que alguém vem e fala alguma coisa, que bom você está aqui, poxa, que legal, estou no lugar certo, graças a Deus, porque são coisas que influenciam a gente. A ira influencia e também trava a gente. Quando alguém fala alguma coisa de alguém, fala, olha, esse camarada não presta, esse camarada, você não sabe o que eu sei dele, não precisa nem falar nada. Você não sabe o que eu sei, não vou nem te falar. Pronto, você já começa a olhar sem vergonha, deve ser um safado, alguma coisa. E essas coisas
vão influenciando, vão mexendo com a gente. Mas quando a gente se envolve com as coisas de Deus, a presença de Deus nos influencia. Por isso que Jesus disse para os seus discípulos: vem comigo. Vinde após mim. Vem comigo. Quando a gente começa a andar com Jesus, ler a sua palavra, vem na igreja, assiste culto, conhece os irmãos, ouve testemunho, compartilhe das nossas experiências. Tem hora que a gente compartilha, eu não estou sabendo como fazer, de repente o irmão vem e dá um testemunho, aquilo muda. Sabe o que acontece, meu irmão? A influência de Deus na nossa vida nos torna mais do que vencedor. Amém? Por isso que vir à igreja é importante. Agora não pode vir com o coração fechado. Não pode ficar aqui com a cabeça em outro lugar. Tem que ficar aqui com a cabeça aqui. Não pode ficar aqui e abrir um guarda-chuva dizendo: isso é para fulano, isso é para fulano, isso é para fulano. Não. Isso é para você. Amém? Isso é para você. Deus te trouxe aqui para falar com você. Deus tocou no coração de vários, mas vários não vieram, mas você veio. O apóstolo Paulo estava debaixo de uma influência, e aí ele começa a compartilhar, ele escreve essa carta compartilhando da sua experiência, da sua alegria, da sua visão das coisas de Deus. E esse livro de Romanos, no nosso Instituto Bíblico, nós temos, são 6 meses, quer dizer, um semestre, nós estudamos Romanos, porque ele é chamado de o 5º Evangelho, e a gente estuda, porque a gente precisa aprender os detalhes. E é interessante que nesse trecho que nós lemos, ele apresenta 3 coisas muito importantes para uma vida vitoriosa. Primeiro ele fala sobre fé e santidade. Fé e santidade. Depois ele fala sobre o Evangelho e o seu poder. O Evangelho e o seu poder. Depois ele fala sobre a justiça de Deus. Vamos reler. Porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vamos ler juntos? Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê. Primeiro dos judeus, também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Porque está escrito, como está escrito, o justo viverá da fé. Amém? Fala para quem está ao seu lado, fé. Não, mas fala com gosto, fala fé. Fala assim, a fé funciona. A fé funciona. A fé é viva. Amém? Eu queria começar falando sobre fé, porque existem alguns versículos que são básicos na nossa caminhada com Cristo. Por exemplo, Hebreus capítulo 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, ou agradar-lhe, como dizem algumas versões, agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o... Meu irmão, deu para você entender o que você falou, o que você leu? Sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos falar juntos? Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem se aproxima de Deus tem que crer que Ele... Outra vez. Quem se aproxima de Deus tem que crer que Ele... Ponto final. Você já prestou atenção que todo livro, ele sempre tem um prefácio, ele tem um momento que fala do autor, que vai explicar, alguém apresentando, olha esse livro assim, assim, assim. Você já viu que a Bíblia começa dizendo, e disse Deus? Não tem um prefácio. Olha, existe Deus, tal. Quem está falando isso? Fulano está dizendo que existe Deus. Não, ele não explica.
Ele se começa dizendo, e disse Deus, haja luz, e houve luz. É assim que começa. Então o texto diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe. Deus existe. Eu não creio, problema seu. Deus existe. Não existe muito argumento. Deus existe. Mas o final do verso, que eu acho fantástico, diz assim, e Ele é galardoador daqueles que o buscam. Vamos falar juntos? Ele é galardoador daqueles que o... O que é galardoador? Abençoador. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele é abençoador daqueles que o buscam. Não é maravilhoso isso, meu irmão? Paulo está numa euforia, num relacionamento com Deus. Você sabe, irmão, que essa euforia pode nunca acabar na tua vida. Porque o texto diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É aquele que se aproxima de Deus. Todo dia eu me aproximo, todo dia eu falo com Deus, todo dia eu estou orando, todo dia estou orando. Então estou declarando que Deus é bom na minha vida, estou clamando por sua misericórdia, eu estou pedindo o pão nosso de cada dia, estou dizendo, Senhor, me perdoa porque eu perdoo os outros, eu estou dizendo, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, eu estou dizendo que toda honra, toda glória e todo poder eu ofereço a Ele. E o que acontece? Ele é galardoador daqueles que o buscam. Você sabe que essa euforia, essa alegria, ela pode ser permanente. Permanente. A gente pode viver essa euforia com Deus permanente. A gente não precisa viver de altos e baixos. Podemos passar alguns dias difíceis, mas a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você crê em Deus? Você crê em Deus? A alegria vem. Fala para quem está dizendo, alegria vem. Alegria vem. Você pode passar um momento difícil, mas a alegria vem. O milagre vem, a porta se abre. Mas qual é a orientação da palavra de Deus? Olha, sem fé é impossível. E Paulo está explicando, dizendo, olha, meu irmão, o justo vai viver pela fé. Outro texto que eu acho bonito, que é muito importante para mim, sobre fé, é Hebreus 11, versículo 1, que diz, fé é o firme e fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não vem. Você não está vendo, mas você crê. Não é? A gente diz para uma pessoa, confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, tá bom. Quando a gente ora com uma pessoa, pessoa endemoniada, e você quer saber se esse camarada realmente, porque o endemoniado tem uma hora que ele diz, não, está tudo bem, não, está bem, deixa eu ir embora, não está bem, não quer fugir, não está bem não. Te repreendo em nome de... Repete comigo, Jesus Cristo é o Senhor. Travou, porque falar que Jesus Cristo é o Senhor, aí trava. Quando você declara que só o Senhor é Deus, e a gente faz isso pela fé, e a fé é a certeza das coisas que não se vê, mas eu tenho certeza que Deus responde às nossas orações. Deus responde. Mas a pessoa está... Não, você não entendeu. Maior é aquele que está sobre as nossas vidas. Quando você ora por alguém, a pessoa está perdida, drogas, totalmente perdida, você ora, jejua e clama, deixa Deus fazer um milagre. E não é só trazer a pessoa precisa reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, e aí vem aquelas situações que a pessoa se vê
atrapalhada, mas a tua oração será valorizada, respondida. Ninguém perde por esperar em Deus. Fé, santidade. O outro versículo que eu acho muito legal sobre fé, que está em Romanos 10, 17, que diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Deus valoriza e presenteia os que confiam nele. O contrário da fé é dúvida e incredulidade. A fé, meu irmão, presta atenção, a fé nos aproxima de Deus, a fé nos achega, a fé nos torna agradáveis, a fé transforma a nossa vida. Veja bem, meu irmão, fé sem palavra é pensamento positivo, hein? Tá bom? Vamos deixar bem claro que fé sem palavra é pensamento. Nós estamos falando de fé. A fé, ela tem uma base, que é a palavra de Deus. Por que eu sei que Deus vai fazer? Porque está escrito. Por que eu sei que Deus vai abrir porta? Porque está escrito. Porque minha nossa fé tem que ter uma base, e a base da nossa fé é a palavra. É como se eu dissesse para você: ore a palavra, fale da palavra, profetize a palavra. Está escrito, conforme está escrito. Quantas vezes eu tive que corrigir meus filhos, eu dizia para eles: olha, eu vou corrigir porque a palavra de Deus me autoriza e eu vou obedecer a palavra. Amanhã você pode dizer: pai, o senhor errou, o senhor exagerou, o senhor não devia ter feito, eu vou pedir perdão, mas eu estou fundamentado na palavra. Está escrito: ensina a criança no caminho. Eu vou ensinar o caminho. O que você está fazendo está errado, o que você está fazendo é certo, eu vou valorizar, vou corrigir, porque eu vou fazer segundo a palavra. Talvez amanhã você vai dizer: pai, o senhor errou, o senhor exagerou, tá bom, vou pedir perdão. O duro amanhã é você jogar na minha cara que eu devia ter feito, que eu devia ter corrigido, que eu devia... Não. A nossa fé tem um fundamento, e o fundamento da nossa fé é a palavra. Nunca esqueça disso, meu irmão, tá? Senão vai virar pensamento positivo, sabe? Eu creio, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Mas por que vai dar tudo certo? Quem disse que vai dar tudo certo? Quem disse? Só porque você decidiu: ah, não, eu tenho fé que vai dar tudo certo. Não, veja bem, qual é a base? Aonde você está fundamentado? Não, a minha base é a palavra. Eu tenho uma promessa de Deus para a minha vida. Eu estou fundamentado na palavra. E baseado na palavra de Deus, eu posso profetizar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração humano é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Querido, deixa eu dar algumas explicações aqui que eu acho muito legal. A fé que funciona é aquela que tem Jesus como fonte inspiradora. Deixa eu repetir. A fé que funciona é aquela que tem Jesus como fonte inspiradora. Por exemplo, olha o que disse Pedro quando Jesus disse: volta ao mar, lança a rede. Qual foi a resposta de Pedro para ele? Senhor, passamos lá a noite toda, não pescamos nada. O que ele fala agora? Mas sob a tua palavra. Jesus, sob a tua palavra. Tem hora, meu irmão, que a gente também concorda, também acha que não vai dar certo. Tem hora que a gente também não... Tem hora que a gente também fica assustado. Lembra as duas irmãs lá? Jesus disse: tirai a pedra. Jesus cheira mal. Tirai a pedra. Jesus, não é uma melhor ideia. Tem hora que a gente também não concorda. Mas quando a gente tem Jesus como fonte inspiradora para a nossa vida, nós estamos liberando o sobrenatural sobre as nossas vidas. Tem até um título de um livro que eu acho legal. O livro mesmo, eu nunca consegui ler ele todo porque ele é grosso, mas o título diz: em seus passos, o que faria Jesus? Essa é a visão. Em seus passos, o que faria Jesus? Jesus é a tua fonte inspiradora? Olha o que Jesus disse para Jairo.
Chegaram para lá, eu já estava ali pedindo, Jesus, minha filha está morrendo, tal, me ajuda, tal. Chega um pessoal e diz assim, Jairo, não incomodes mais porque a tua filha morreu. E ele, por um momento, ficou chocado, acredito que ele já deu aquela travada, né? E Jesus olhou para ele e disse, Jairo, não temas, crê somente. E aí, meu irmão, você tem um fato real. E você tem Jesus falando não temas. E aí, o que você faz? Dá para você entender? Quando Jesus é a nossa fonte de inspiração, fala para quem está ao seu lado, a fé funciona. Olha o que ele disse, não temas, crê somente. Meu irmão, você que conhece o texto lá de Lucas capítulo 8, que fala sobre isso, você concorda que naquele momento que ele chegou primeiro, falou com Jesus, Jesus sai andando, aparece uma mulher que toca nos seus vestidos, Jesus para falar com a mulher, o camarada está ali, tipo assim, Jesus, minha filha está doente, Jesus, vamos lá, deixa essa mulher para lá, essa mulher, meu Deus, que hora que essa mulher apareceu, está louco, minha filha está morrendo. Aí aparece o pessoal e diz, olha, não incomodes mais, tua filha morreu. Alguns de nós sairíamos dali ainda falando mal de Jesus. Está vendo? Isso que é profeta aí. Ó. Dá para você entender, meu irmão, que muitas vezes nós perdemos porque a fé funciona até quando sabe, quando você pediu para não cair na fornalha, mas caiu na fornalha, a fé funciona. Você pediu para não enfrentar gigantes, mas o gigante veio, a fé funciona. Você pediu para não cair na cova dos leões, mas a cova veio, a fé funciona. Você pediu para não ser assaltado, mas o assalto veio, a fé funciona. Você pediu para não ter um problema, mas o problema veio, a fé funciona. Então, quando Jesus é a nossa fonte inspiradora, é como diz aquele cântico, se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer? Ele é Deus, Ele continua sendo Deus. Se Deus abrir a porta, puxa, eu vou louvar, vou ficar feliz. E se Ele não abrir? Eu vou louvar. Porque eu sei que portas que o Senhor abre tem a ver com o meu sucesso. E portas que o Senhor fecha tem a ver com o meu sucesso. Alguns dizem que nós cristãos somos conformados. Não, nós não somos conformados. Nós estamos igual o apóstolo Paulo. Ele diz assim, ó, eu sei quem tenho crido, que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu sei quem Ele é. Eu sei que Ele pode. E até quando Ele fecha a porta, é para o meu bem. Por isso que eu sempre oriento, meu irmão, nunca force uma situação. Tem hora que a gente força. Não, Deus vai... olha o que aconteceu numa reunião de pastores. Não vou nem falar qual é a denominação, mas é terrível. Os caras estavam reunidos dizendo, ou Deus abre essa porta ou a gente arromba. Olha o nível. Ou Deus abre ou a gente arromba. Mas a gente fica horrorizado, mas a gente não faz isso de vez em quando? Olha, tem uma porta aí, estou orando, ora para dar certo, ora para dar certo, ora para dar certo. E aí, deu errado. Ô irmão, ora para dar certo, deu errado. Dá para você entender que se deu errado é bênção, cara? Vai forçar numa porta, ela vai abrir e você vai se arrepender. Porque atrás daquela porta não tem bênção. E Deus está te dando um livramento. A fé que funciona é aquela em que Jesus é a sua fonte inspiradora. Outra, a fé que funciona é aquela que não vê o problema como ele se apresenta. O apóstolo Paulo, eu queria usar aqui como referência, tanto Davi e Golias, como também as irmãs lá, Marta e Maria, diante do quadro da morte do irmão.
A fé que funciona é aquela que não vê o problema como ele se apresenta. A princípio, os problemas são grandes, se apresentam fortes. Meu irmão, tem hora que parece que não vai dar. Quero te dar um conselho, meu irmão. Debaixo de pressão, não saia do lugar. Fica firme. Toda tempestade passa. Toda tempestade passa. Fique firme, olhando para o autor e consumador da tua fé. Olhando para Jesus. Você vai ver o sobrenatural sobre a tua vida. Por isso que eu estou dizendo que a nossa fé é muito importante. Paulo está escrevendo, dizendo, ó, justo vai viver de fé, e de fé em fé. É assim que a gente vive. A fé que funciona é aquela que faz declarações de vitória. Olha, primeiro, a fé que funciona é aquela que tem Jesus como fonte inspiradora. Segundo, a fé que funciona é aquela que não vê o problema como ele se apresenta, forte, esmagador. Mas terceiro, a fé que funciona é aquela que faz declarações de vitória diante das maiores lutas. Amém? A Bíblia diz assim: abre a tua boca e eu a encherei. Não é assim que Jesus disse para os seus discípulos? Quando vocês chegarem diante das autoridades, não se preocupem, abre a tua boca e eu a encherei. Por isso eu sempre oriento para você, está com crise dentro do lar, família, entra no banheiro, fecha a porta, e lá dentro faz declaração: Satanás, você não tem autoridade sobre a minha casa é do Senhor Jesus, toda a honra e toda a glória eu vou dar a Ele, não aceito que o diabo destrua os meus filhos. Vai à noite, ora, põe as mãos sobre os seus filhos, põe a mão sobre a sua esposa, sobre o seu esposo, faça declaração diante das maiores lutas. O que acontece, meu irmão, é que Paulo, ele está debaixo de uma influência sobrenatural, ele está assim naquela adrenalina com Deus, sabe, aquela coisa, ele está vendo as coisas acontecendo. Como é que diz o texto? E esses sinais seguirão os que... Então ele cria. E quando ele começou a profetizar, abrir a boca, a declarar que só o Senhor é Deus, as coisas começam a acontecer. Mas quando você se trava, quando você recua, quando você fecha a boca, o problema é problema, está ali, a dificuldade está ali, ela é real. A crise, o dinheiro, está tudo ali diante de você, e você não sabe como resolver, então aquilo vai consumir a tua esperança. Mas quando você começa a fazer declarações de fé, quando você recita a palavra, quando você pega os livros, o livro de Salmos, que é um livro cheio de declarações maravilhosas, e você começa a recitar: o Senhor é o meu pastor, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, o Senhor me guardará no seu pavilhão, como diz no Salmo 27, olha, uns confiam em carros, outros em cavalos, nós fazemos menção do nome do Senhor nosso Deus, como diz o Salmo 1, e tudo que puser a mão, prosperará. O ímpio não é assim não, mas com a gente vai ser assim. Declarações. O meu lar é do Senhor Jesus, meu carro é abençoado, minha família é abençoada, minha casa é abençoada. Quando você faz declarações, você começa a ver a ação de Deus na tua vida. Porque o texto nos ensina que a fé agrada a Deus. E aquele que pronuncia o nome do Senhor, faz declarações, é porque crê nele. E quem crê nele, ele é galardoador daqueles que o buscam.
Está dando para você entender, meu irmão, a importância da gente poder viver essa fé, sabe, se relacionar, acordar de manhã já reconhecendo e celebrando a este Deus. É poder hoje à noite já você vai deitar, deita já louvando a Deus, já celebrando, Senhor, te agradeço. Sabe, irmão, deite com um versículo bíblico na cabeça, vai ruminando, deixa a palavra encher a tua mente, o teu coração, pense, ore, deite, vai orando, falando com Deus acerca das dificuldades. Senhor, estou com esse problema, me dá graça, sabedoria. Senhor, eu te louvo pela minha fé. Adore o Senhor, deite, que a tua mente esteja com as coisas de Deus, acorde já com as coisas de Deus, espiritualize a tua vida. Sabe o que vai acontecer, meu irmão? A fé, ela vai se tornar tão poderosa na tua mão, e você vai estar tão ocupado com Deus, que o diabo não vai ter acesso ao seu coração. Ele vai criar circunstâncias para enfraquecer a tua fé, mas não vai encontrar oportunidades. Paulo está escrevendo, olha, a fé e a santificação é fundamental. No capítulo 14, ele diz assim, no finalzinho do capítulo 14 de Romanos, diz assim: o que não é feito por fé é pecado. Ele chega ao ponto de falar, olha, é assim, a coisa é tão profunda, que o que não é feito por fé é pecado. Porque a nossa vida com Jesus agora é assim, ó, é fé. A gente ora pela fé, a gente está toda hora orando, Senhor abençoa, livra, guarda, põe as tuas mãos, Senhor, muito obrigado, tu és maravilhoso, tu és especial, Jesus, que coisa boa, que comida boa, que arroz gostoso, eu te louvo, Senhor, que zoiudo maravilhoso, sabe? Aquele ovo estalado, que é coisa, que zoiudo maravilhoso, né? Ah, Senhor, eu te louvo e te agradeço. Sabe o que acontece, meu irmão? Paulo, ele vivia isso, ele vivia essa adrenalina, esse relacionamento. Meu irmão, ele passou por várias cidades, foi apedrejado numa, desceu pela muralha na outra, a outra ele apanhou, a outra ele foi preso, chegou lá no final e disse para Barnabé: vamos voltar? Vamos ver se os irmãos estão bem? Você é louco, né? Vamos voltar, vamos passar em todo lugar, para ver se os irmãos estão bem. Que é a euforia. Não é que a gente vai viver uma falsa. Tem gente assim, eu não gosto, porque o pessoal fala assim, como é que você está? Está bem? Todo mundo quer ouvir bênção, eu não estou com bênção. Meu irmão, você não está com bênção, porque você não abriu os teus olhos, porque a misericórdia do Senhor se renovou sobre a sua vida. E a Bíblia diz, o salmista disse, eu não conheço o número de bênçãos. Olha, meu irmão, quantos livramentos, quantas bactérias, quantas coisas você foi protegido e nem percebeu. Quantos ladrões, assaltos, quanta desgraça, e a mão do Senhor está sobre a sua vida. Mas por natureza a gente sempre reclama aquilo que a gente não tem, né? É tão feio isso, mas a gente tem esse hábito feio, né? Ah, porque me falta isso, não sei... eu queria tanto ter, meu irmão, tudo bem, você queria ter, não tem problema. O que isso não pode tirar a tua alegria, porque independente do que você queria ter, você tem Jesus, você tem o Senhor dos Senhores sobre a sua vida. Satanás não tem mais autoridade sobre você, ele pode cirandar, mas ele não pode mais mandar na tua vida, ele não pode mais te oprimir ao ponto de te escravizar e tornar você dependente de pessoas, de remédios. Você recebeu Jesus, Jesus mudou a tua história, vale a pena servi-lo. A fé funciona quando a gente faz declarações de vitória. Amém? Vamos sair daqui fazendo declaração? Vamos sair daqui realmente profetizando. Já começa profetizando, minha mulher é uma bênção. Ela não é mais chata, agora é bênção. Isso não quer dizer que ela vai parar de falar, porque isso é natural da mulher. Outro dia uma moça aqui na igreja disse, pastor, eu falo mesmo, eu falo. E eu louvo a Deus ter casado com esse homem, porque ele ouve. Eu falo. E olha, acredito que ela deve falar mesmo, porque ela falou tanto para mim que falava, que eu comecei a olhar o irmão com bons olhos. Falei, irmão, você é uma bênção, cara.
Isso é uma bênção. Ela disse: eu falo, eu gosto de falar. O meu prazer é falar. Eu não preciso ter dinheiro, eu só quero falar. Ela dizia para mim. Não sei nem se ela está aí. Ô, irmã, ainda bem que eu não citei seu nome, mas... Meu irmão, a fé funciona quando Jesus é a nossa fonte inspiradora. Quando a gente não vê o problema como ele se apresenta. Quando a gente faz declarações de vitórias. Amém? A fé funciona quando estamos dispostos a perder para ganhar um bem maior. Amém? Quando estamos dispostos a perder, meu irmão, nem todas as orações serão respondidas positivamente. Mas toda a resposta de Deus tem a ver com o nosso bem-estar. O Senhor disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela. Ele saiu. Perdeu para ganhar. Jesus disse para Pedro: Pedro, vem e segue-me. Deixa o teu negócio, teu comércio. Você tem seus peixinhos aí, mas agora vem comigo. Você vai ser pescador de homens. Perder para ganhar. Por exemplo, eu tenho amigos que não são cristãos, e a gente fala sobre Jesus, e o cara diz: meu, eu não consigo largar minha cervejinha. Como é que eu vou para a igreja e vou ter que largar minha cervejinha? Então, cervejinha refresca no calor, mas depois vai trazer um calor tão grande. Meu irmão, trocar Jesus por uma cervejinha. O pior é que ele assiste os programas e ele vai ver eu falando isso. Trocar Jesus por uma amante. Ah, mas se eu aceitar Jesus, eu tenho que deixar minha amante. Se eu aceitar Jesus, eu vou ter que abrir mão daquela propina. Se eu aceitar Jesus, eu vou ter que deixar. Meu irmão, um dos grandes segredos da caminhada com Deus é entender que a gente está perdendo para ganhar. E a fé funciona quando a gente pode dizer: Deus, seja feita a tua vontade. O que adianta, meu irmão? Tantas coisas e não ter paz. É impressionante como gente aí. Eu conheci um homem muito garanhão, muitas mulheres. No dia que ele morreu, eu cheguei lá no hospital, estava ele deitado sozinho lá. Não tinha uma mulher do lado dele. Onde estão? Parece que é uma coisa legal. A fé que funciona é aquela que nós estamos dispostos a perder para ganhar um bem maior. Tirai a pedra. Tá bom. Davi, ele colocou a vida dele em risco, foi para o campo de batalha e, teoricamente, ele iria perder, não tinha como. Ele não era um homem de guerra, não tinha condições, não tinha armadura, não estava preparado. O outro tinha mira, o outro era lutador, pegava a lança e atacava. Nossa. Mas ele teve a coragem de enfrentar. Meu irmão, tenha coragem de perder. Perca, mas não perca a tua paz com Deus. Não perca a tua paz. Abra mão do que é errado.
mas não perca a tua paz com Deus. A fé funciona quando Jesus é a nossa fonte inspiradora. A fé que funciona é aquela que vê o problema não como ele se apresenta, que faz declarações de vitória, que está disposto a perder. A fé que funciona é aquela que pode dizer: não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Importa que ele cresça e que eu diminua. A fé que funciona é aquela que apoia plenamente em Cristo Jesus. Olha a expressão de Pedro, quando Jesus disse: quereis vós também, lá em João capítulo 6, Pedro diz assim: para quem iremos nós, se somente tu tens palavras de vida eterna? Somente. Então a fé, meu irmão, ela funciona. A fé vai nos surpreender. A fé honra e nos presenteia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Vamos ficar de pé um pouquinho? Eu quero fazer essas 4 declarações sobre a sua vida. Primeiro, a fé funciona. Segundo, a fé vai te surpreender. Terceiro, a fé será honrada e presenteada. Quarto, sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Quero fazer essas 4 declarações sobre a sua vida. A fé funciona. A fé vai te surpreender. A fé será honrada e presenteada. E quarto, sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Eu não vou continuar em função do horário, mas o que me empolga nesse texto é essa pressão positiva de Paulo. Paulo diz assim: eu não me envergonho, não me envergonho. Eu não me envergonho do Evangelho, eu não me envergonho. Eu não me envergonho. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro dos judeus, mas também dos gregos. Nos versículos anteriores ele diz assim: eu me sinto devedor. Eu sou devedor. Porque pessoas tiveram essa paixão. Ele estava se referindo aos apóstolos, aqueles que tiveram uma paixão, gente que morreu, porque ele era o perseguidor da igreja. Eu sou devedor. Paulo estava disposto a sofrer, a perder, mas quanto mais ele sofria para perder, mais ele ganhava. É uma coisa interessante, né? Ele teve os últimos 2 anos preso em Roma, numa casa alugada. Depois veio a morte dele. Engraçado, quem pagou essa casa? Porque essa prisão domiciliar, que já existia naquela época, era para quem tivesse muito dinheiro. E no geral as pessoas não tinham a classe média, era a classe alta e era o restante. E Paulo fazia parte agora do povão mesmo, deixou de ser fariseu e ele caiu de cabeça. Deus, Jesus. E a pergunta é: quem pagou essa casa? Quer uma resposta boa? Deus. Porque a nossa fé nunca será envergonhada. O Senhor cuida de você nos mínimos detalhes. Ainda no vale da sombra da morte, a mão do Senhor está sobre você. Você está passando uma crise, o Senhor está vendo, vai te ajudar, vai suprir. Porque a fé funciona, meu irmão. Que Deus abençoe você, meu irmão. Confia no Senhor de todo o teu coração. Coloque a tua esperança no Senhor Jesus. Ame a esse Jesus e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Feche teus olhos, por favor. Repete uma oração comigo. Diga: Senhor Jesus, eu ouvi a tua voz, a palavra, e eu quero viver esta fé no meu dia a dia, na minha família. Eu quero que o teu nome seja exaltado, seja reconhecido
sobre a minha vida, eu quero, em nome de Jesus. Eu te dou liberdade, mexe na minha história, porque o Senhor faz tudo bem, faz tudo perfeito. Tu és Deus, em nome de Jesus. Senhor, eu quero colocar diante de Ti cada vida. Senhor, nós queremos sair daqui debaixo dessa euforia, essa influência. A fé funciona. Senhor, que cada um no meio da sua dor, da sua dificuldade, seus problemas, Senhor, possam buscar a Tua face, orar, falar contigo, derramar, confiar, porque o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Tua palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais subiu ao coração humano é o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Nós aceitamos a Tua palavra. Senhor, confirma esta palavra sobre este povo, que saiam daqui, Senhor, fazendo declarações de fé, que saiam daqui declarando a confiança, que saiam daqui declarando que só o Senhor é Deus, que diante das lutas levantem o Teu nome e proclamem que só o Senhor é Deus. Aqui está o Teu povo, Senhor. Assim recebemos a Tua palavra e declaramos que só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus, te louvamos, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.